O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG Campus Januária, tem sua origem na antiga Escola Agrotécnica de Januária, fundada em dezembro de 1960. Naquela época, a instituição foi idealizada pelo deputado januarense Coronel Manuel José de Almeida. O idealismo que moveu Manuel José de Almeida acerca da população pobre relembra a criação da Rede Federal de Educação Profissional, pelo então presidente da República, Nilo Peçanha, em 1909, com a criação de 19 escolas nas capitais do país, intituladas Escolas de Aprendizes e Artífices. A princípio, a Escola Agrotécnica de Januária teve suas atividades totalmente voltadas para a agricultura, passando a compor, já no ato legal da sua fundação, a lista das instituições da Rede Federal de Educação Profissional. Uma vez implantada, a escola recém-inaugurada teria que se adequar à legislação vigente e montar uma estrutura física mínima e adequada que permitisse o início do seu funcionamento. A infraestrutura contava apenas com pouco mais de 5 prédios para que se instalassem a direção-geral, salas de aulas, refeitório e dormitórios. Dando início às várias mudanças de nomenclaturas para se adequar às políticas vigentes, em 1964, a Escola Agrotécnica de Januária passou a denominar-se Colégio Agrícola de Januária, cujo nome ficou na memória do januarense por muito tempo. O fato de o curso técnico em agropecuária ter iniciado suas atividades juntamente com a implantação da escola no município de Januária fez com que a instituição assumisse uma acentuada representação na área agrícola para a região. Daí os nomes Escola Agrotécnica de Januária, Colégio Agrícola de Januária e, sucessivamente, Escola Agrotécnica Federal de Januária. Em novembro de 1967, enquanto a instituição formava sua primeira turma de ginasianos agrícolas, habilitados como mestres agrícolas, ocorriam também as inscrições e matrículas para a primeira série do curso técnico agrícola em nível de 2º grau. A colação de grau dessa turma aconteceu no mês de julho de 1971 como técnico agrícola. Em maio de 1972, cola grau a última turma de ginasianos agrícolas, passando a escola a funcionar somente com curso técnico agrícola. Com o lema Aprender a Fazer e Fazer para Aprender, a Escola Fazenda foi um longo período que ficou marcado na memória da instituição, perdurando por quase 3 décadas, período que se iniciou em 1973 e permaneceu até o advento da transformação da Escola Agrotécnica Federal de Januária em Centro Federal de Educação Tecnológica. No ano letivo de 1974, a instituição fez uma mudança radical no seu currículo, abandonando progressivamente o calendário agrícola regional, e a partir daquela data passou a ministrar o curso técnico agrícola, habilitação em agropecuária. Em julho de 1975, aconteceu a colação de grau da última turma de técnicos agrícolas, habilitação em agricultura. A década de 70 ficou marcada pelo seu cartão postal, uma exuberante lagoa que ficava logo à direita da sua entrada, período em que o seu espelho d'água perpetuava por todas as estações. O local era utilizado para confraternizações entre servidores e comemorações estudantis. Registros apontam que o público feminino passou a frequentar a instituição com maior destaque no final da década de 80. Após esse período, foi aumentando gradativamente a cada ano e atualmente representa a parcela equivalente junto ao público masculino. Em 1993, a Escola Agrotécnica Federal de Januária conquistou sua autonomia didático-pedagógica e administrativa por meio da sua autarquização. No ano letivo de 1996, além da tradicional habilitação em agropecuária, a instituição passou a ofertar o curso técnico subsequente em processamento de dados, pós-2º grau. Em 2001, a Escola Agrotécnica Federal de Januária passa a oferecer os cursos de ensino médio e de técnico em agropecuária separadamente. Já no ano de 2002, a transformação da Escola Agrotécnica Federal de Januária em Centro Federal de Educação Tecnológica de Januária, o então Cefet Januária, mudaria os rumos da educação profissional do norte de Minas Gerais, com o advento da oferta do primeiro curso superior na instituição. Em dezembro de 2003, foi realizado o vestibular para o curso de Tecnologia em Irrigação e Drenagem, com início das aulas em fevereiro de 2004. A implantação do referido curso possibilitou aos egressos do ensino médio e dos cursos técnicos a opção de fazer um curso superior na própria instituição, começando a partir daí a possibilidade de verticalização do aluno. Ainda em 2004, com base no Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, mediante a articulação entre a educação profissional
profissional técnica de nível médio e o ensino médio, a instituição passou a ofertar os cursos técnicos nas seguintes modalidades: integrada, subsequente e concomitante. As constantes mudanças no cenário político do Brasil resultaram na remodelação do ensino do campus Januária, o qual assumiu uma nova configuração na sua oferta, desassociando com o passar do tempo de um ensino técnico de cunho assistencialista para uma instituição promotora de um ensino voltado para os novos desafios de um mundo globalizado. No propósito de possibilitar uma atuação mais efetiva na região do norte de Minas Gerais, com a perspectiva de promover uma educação de qualidade para um maior número de indivíduos, em dezembro de 2008, por meio de uma medida política implementada pela Lei Federal 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o então Cefet de Januária transformou-se em Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais, Campus Januária. Vale ressaltar que o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG, foi criado mediante a integração do então Centro Federal de Educação Tecnológica de Januária, Cefet Januária, com a antiga Escola Agrotécnica Federal de Salinas. Situado às margens esquerda do Rio São Francisco, onde boa parte da população ribeirinha sobrevive de atividades voltadas para a agricultura familiar e pecuária, o campus Januária se insere na mesorregião do norte de Minas Gerais. Nessa região, a realidade socioeconômica é assinalada por baixos índices de desenvolvimento e de escolaridade, constituída de agricultura de subsistência e pecuária extensiva num clima semiárido. A população, por sua vez, dispõe de pouco acesso aos recursos hídricos existentes, dificultando a produção de culturas irrigadas. O Instituto Federal Campus Januária, no cumprimento da sua função social, tem como missão produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico para a formação cidadã por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o progresso socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do setor produtivo. No Instituto Federal Campus Januária, o ensino faz parte da tríade de sustentação da educação como um todo, associando o processo de ensino-aprendizagem com a pesquisa e a extensão. O Campus Januária assume o compromisso de ofertar em nível médio cursos nas modalidades integrada, concomitante, subsequente e o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos, PROEJA. Em nível superior, cursos de tecnologia, bacharelados e licenciaturas. Em nível de segundo grau, a instituição oferta os seguintes cursos: na modalidade integrada, cursos técnicos em agropecuária, informática para a internet, meio ambiente e o PROEJA em comércio. Já na modalidade concomitante ou subsequente, os cursos técnicos em informática, edificações e enfermagem. A graduação é o primeiro degrau para a formação em nível superior. O IFNMG oferta cursos superiores, conferindo os graus de bacharelado, licenciatura ou tecnologia. A instituição oferta cursos superiores em administração, agronomia, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências biológicas, engenharia agrícola e ambiental, física e matemática. A pesquisa é atividade indissociável do ensino, sendo que os seus resultados devem ser divulgados através de ações extensionistas, promovendo assim a socialização do conhecimento junto à sociedade. Realizar pesquisa significa, então, articular os saberes existentes com as necessidades dos indivíduos e da sociedade. O Instituto Federal assume a extensão como sendo uma prática acadêmica que articula o ensino em todos os níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica, e a pesquisa aplicada de forma indissociável e que viabiliza a relação entre o Instituto e a sociedade. Como prática acadêmica, a extensão deve dirigir seus interesses para as grandes questões sociais do país, principalmente para as demandadas pelas comunidades do norte de Minas Gerais. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica para a população brasileira. A medida intensifica o programa de expansão de escolas técnicas em todo o país, para tanto, prever uma série de subprogramas, projetos e ações de assistência técnica e financeira, os quais são desenvolvidos pelo Campus Januária.
O ETEC leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir o ensino médio. Desse modo, a instituição conta com mais uma possibilidade de ampliar e interiorizar seus cursos técnicos, levando a educação a milhares de pessoas que antes não tinham acesso. Quanto à sua infraestrutura, o Campus Januária possui amplas salas de aulas, laboratórios de matemática, informática, química, física, biologia, microbiologia, análises de sólidos e de água, entre outros. A Biblioteca Saul Martins conta com um acervo diversificado, sala de multimeios, de internet, áreas de estudo coletivo e individuais. No anfiteatro, com capacidade para 350 pessoas, são realizados os principais eventos da instituição, como congressos, feiras, formaturas e seminários. Na área de assistência ao educando, o campo dispõe de restaurante estudantil, padaria, consultório odontológico, assistência médica e psicológica, além de espaços de convivência, entre outros ambientes projetados para estimular o aprendizado, o esporte, a cultura e o lazer do aluno. Na área de esporte e lazer, possui o ginásio poliesportivo coberto, quadras poliesportivas e de peteca, campo de futebol gramado, pista de atletismo, sala de jogos e uma completa academia de ginástica. Para ser referência em educação profissional e tecnológica no Brasil e região, o Campus Januária sempre contou com um excelente quadro de professores e técnico-administrativos comprometidos com a qualidade de ensino e prestação de serviços para os estudantes e a sociedade, além do apoio de profissionais terceirizados. Nesse contexto, a passos largos, o Instituto Federal Campus Januária se consagra como uma instituição de referência em educação profissional no norte de Minas Gerais, concretizando-se na construção de relações com os variados campos científicos, culturais e humanístico.